Isso aqui te deixa incomodado também? Cara, isso daqui me deixa muito incomodado, tá? E como é que a gente faz para poder resolver esse tipo de problema aqui, tá? E se é um problema, quando isso aqui se torna um problema? É isso que a gente vai entender agora nesse vídeo, tá? Então, fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Hoje a gente vai entender um pattern aqui dentro do React, tá? Que é sensacional e ele evita esse tipo de situação aqui, tá? Então, isso aqui acontece muito em modais, tá? Mas não só modais, então existem... ao longo do vídeo você vai entender algumas vantagens que a gente tem de aplicar esse padrão que eu vou te ensinar agora, tá? E uma delas é exatamente reduzir esse número de props aqui que ainda tá pouco, tá? A gente poderia, daqui a pouco eu vou te mostrar, mas a gente ainda poderia precisar de mais propriedades ainda à medida que esse componente ele vai sendo utilizado na aplicação, tá? Então provavelmente você já passou por isso daí, né? Então você começa lá com basicamente duas props, duas, três props, tá aí tudo bem, mas à medida que vai escalando isso daqui, aí precisa de mais um e depois mais um e de repente quando você vê, né, tá aquela farofa de propriedades, tá? Então, vamos lá. Então, tem esse componente aqui, tá? Horrível, tá? E tá bem simples aqui, tá? Mas o foco aqui não é a parte visual, nem nada disso, e sim a parte de lógica e como é que a gente vai fazer para resolver esse problema aqui, tá? E por que que é um problema, Júnior? Antes de continuar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário, isso ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá? E também quero trazer um agradecimento muito especial aos apoiadores do canal desse mês, tá? Que é o Pedro, o Gabriel e o Vinícius, tá? Muito obrigado pela confiança que vocês depositaram no trabalho que eu venho fazendo aqui no canal e espero que eu consiga suprir as expectativas de vocês aí nos próximos conteúdos, tá? Então, muito obrigado e vamos lá pro vídeo. Bom, isso daqui, como eu comentei, à medida que o projeto, né, e principalmente esse componente, ele vai escalando, a necessidade de adicionar novas propriedades aqui na interface vai aumentando bastante, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui eu já vejo a necessidade de mais uma prop, que seria basicamente uma actions, tá? Que seria, pode ser um React Node, tá? Por quê? O que que essa actions ela faria, né? Então, por exemplo, eu delegaria, jogaria para fora, ou seja, quem vai utilizar esse componente aqui, esse modal, para ele informar essas propriedades aqui no footer, tá? E a gente não ter, por exemplo, a preocupação de manualmente utilizar aqui, ter o controle desse close, por exemplo. Então, eu deixaria isso para fora, né? Pro componente externo, beleza? Tá, mas vamos remover ela daqui por enquanto e vamos focar nesse onClose aqui, por exemplo, tá? Tá vendo que eu não estou utilizando esse onClose até o momento aqui em lugar nenhum. Poderia adicionar aqui, poderia criar um button aqui na hora que clicasse, né, e chamasse essa função aqui. Mas vamos pensar na forma já de resolver esse componente aqui, deixar ele mais escalável. Então vamos lá. Bom, eu vou minimizar isso daqui, tá? Eu vou colocar aqui modal old, tá? Que a gente vai criar agora um modal de verdade, tá? Tem o meu componente aqui. Aqui a gente já vai começar a mudar um pouquinho a nomenclatura, tá? Eu vou colocar aqui modal root. Daqui a pouco você vai entender o porquê, mas segura aí. Então eu vou ter aqui uma div, beleza, tem nada demais. Essa div ela vai resolver, esse componente na real, né, esse modal root aqui, ele vai receber o quê? Então foi o seguinte, eu vou copiar isso daqui. E aqui vai ser modal old, né? Deixa eu modal old, tá? Vou minimizar aqui. E aqui vai ser modal root props, beleza? Não vai ter isso, não vai ter nada disso aqui. Que eu vou precisar aqui na real eu vou voltar, tá? Eu vou precisar desses dois e de mais um. Então eu vou deixar esse aqui, ó. E aqui eu vou chamar de children. E ele não vai ser opcional. Beleza? Tá, então eu já vou passar ele pra cá. Provavelmente, se você utiliza algumas libs, né, tipo um material.ui ou outras, eu acho que a shed cn, esqueci o nome agora. Deixa nos comentários aí, acho que você já sabe que lib que é construído lá com Tailwind. Ela também utiliza essa técnica aqui. O Ant Design também utiliza esse pattern na real, né? Aqui também, tá? Root props. Aqui eu vou
puxar lá o children, o isOpen e o onClose. Beleza. Aqui, aquele padrão, né? Então, eu vou fazer isso aqui. Aqui eu preciso de um fragment, né? isOpen. Aí ele renderiza, tá? E aqui dentro, na real nem precisaria da div, né? A gente poderia passar a div aqui, mas... Tá, segurei. Aqui você imagina, a gente pode imaginar, por exemplo, que vai ter o xzinho ali do modal, né? Então a gente pode colocar o onClose aqui também, tá? Então eu vou colocar um button aqui. Vou colocar, né? onClick. E aqui eu vou chamar o onClose. Beleza? Até aí, tranquilo. Tá, salvei aqui, organizei, beleza. Agora tem um children, né? Então esse children, ele vai vir pra cá. Beleza? Fechou. Esse é o nosso root. Tá, mas por que eu criei esse root? Você já vai entender, tá? Aí, agora a gente vai precisar também, vamos lá, dar uma olhadinha aqui. A gente tinha o root, né, que é o que tava por volta. A gente tinha ali o título, subtítulo, descrição. Você já tá pegando a ideia, né? Então vamos lá. Ó, vou copiar isso daqui, tá? Vamos lá. Modal agora vai ser um modal title. Ele vai ter só um children, tá? Obviamente não vai ser desse cara aqui. Eu vou copiar isso daqui, trazer pra cá. Aqui vai ser modal. Antes da gente seguir, deixa eu te falar sobre a nossa parceira aqui no canal, a Rocket City, tá? Acredito que a maioria de vocês já conheça, mas para quem ainda não conhece, a Rocket City é uma escola de programação que está atuando aqui no Brasil desde 2017, tá? Já formou milhares de alunos. E a gente conseguiu, graças a vocês, graças ao canal, tá crescendo bastante. Eu sou muito grato a vocês por isso. A gente conseguiu um cupom de desconto de 10%, tanto na assinatura anual, que é o Rocket One, mas também nas trilhas individuais. Então, para você que está buscando um curso e para você se aprimorar, principalmente no desenvolvimento web, cara, lá é o lugar para você. Então, dá uma conferida no link que está nos comentários e na descrição também, beleza? Então, vamos voltar lá pro vídeo. Title, props, beleza? Eu preciso só do children, tranquilo? Não preciso disso aqui. Não preciso nem do fragment na real, tá? E aqui a gente pode colocar, por exemplo, em vez de ser uma div, né? A gente poderia colocar aqui um H2, um H3, um P, não sei, né? Pensa depois aí, questão de estilização também, tá? Mas beleza, então tenho o meu modal title agora. Agora vai ficar mais fácil. Eu tenho agora um subtitle. Subtitle. Assim que eu tinha escrito lá. Acho que sim, né? Beleza. Eu tinha ali também, além do subtitle, tinha description. Você já pegou a ideia, né? Então eu vou pegar agora, eu vou fazer já o content, que é o mais importante aqui pra gente, né? Um dos mais importantes. O content. Content. Beleza. Aqui o subtitle, obviamente, não vai ser um H2, pode ser um P, tá? Aqui também vai ser uma div, beleza? E aí, eu tenho também ali, eu tinha o content e o footer, né? Aqui o footer fica um pouco mais interessante, tá? Porque eu poderia fazer o seguinte. Geralmente, a gente vai ter os nossos modais. Imagina que você tem um modal ali, deixa eu até abrir o TL Draw aqui, ó. Geralmente a gente tem os modais aqui. E aí, geralmente, igual eu falei, né? A gente tem o X, que fica aqui em cima, tá? Pra fechar e tal. Aí tem um título aqui em cima e tal. Então, título. Ou title, né? Igual a gente colocou lá. Poderia ter um subtitle também. Então, um subtitle. Menorzinho aqui, né? Aí tem um content, como eu comentei, que é o corpo, né, do modal. Que vai ficar nesse vazio aqui. Mas aqui a gente também teria os nossos botões, certo? Tipo um botão de OK. Aí poderia ter um botão aqui de cancelar também. Enfim, tá? Aqui a gente pode quebrar, né? Eu gosto de usar uma estratégia aqui para esses casos, que é o seguinte. Vamos voltar lá. Então eu tenho content. Agora eu vou ter a action. Então eu vou ter uma action. O helicóptero passando aqui na hora que eu tô gravando o vídeo. Espero que vocês não tenham conseguido ouvir aí, mas se ouviu,
tentem relevar. Tem uma action, tá? E o que seria essa action? A action seria o botão, beleza? Aqui você poderia também criar um tipo, né? Para até já ter a questão das cores e etc, né? Você poderia criar aqui, por exemplo, um type ou variant, que poderia ser tipo success ou error, por exemplo, coisas assim, tá? Ou cancel, né? Então, success ou cancel, sei lá, alguma coisa assim, você poderia fazer esse tipo de coisa também, tá? Poderia colocar como opcional, poderia definir um default aqui, enfim, dá pra fazer bastante coisa aqui, tá? Mas aqui eu colocaria, por exemplo, um botão, beleza? E ok. E aqui também você pode, como ele é um botão, você poderia fazer o seguinte, ó. Pegar isso aqui, ó. Isso aqui é interessante. Por quê? Aqui eu vou falar que ele tem isso daqui, mas ele também estende tudo que vem lá do button attributes do React, tá? Então aqui, ó, eu posso pegar o REST, tá? E passar para cá, ó. Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque aí, como ele é um botão, e esse botão aqui ele pode receber todas aquelas propriedades, um clique e etc. E você pode passar, né, para esse componente aqui. E cara, fica sensacional, tá? Ele fica muito mais reutilizável, né, e etc. Beleza? Então aqui, se a gente dá uma olhada aqui, ó, olha as propriedades que ele tem agora. Então tem todas essas propriedades que o botão do HTML teria. Beleza? E aí, eu gosto de ter também um wrapper para esse camarada aqui, que seriam as actions. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar actions. Essas actions aqui, não vai precisar disso, não vai precisar disso aqui, beleza? Então, eu também não vou precisar disso daqui. E aqui é uma div. Simples assim. Tá? Por que eu estou fazendo isso daqui? Esse camarada, ele seria... Imagina que tenha um container aqui por volta, tá? Então aqui, ó, por volta vai ter um container aqui, ó, pra gente conseguir estilizar esses caras melhor, tá? Então, esse camarada de fora aqui, ó, vamos colocar umas cores aqui, vou achar aqui, ó. Então, esse amarelo aqui, ele seria o wrapper lá, o actions. Esses carinhas aqui seriam as nossas actions em si, tá? Individuais, então aqui poderia ser de cancelar, aqui poderia ser de sucesso. E aqui, né, teria o nosso content, certo? Que poderia ser azul. E por aí vai, né? Subtítulo, título, aqui no caso seria o concluse, a gente conseguiria passar por aqui. Enfim, você conseguiu, acho que pegar a ideia, né? Agora, para utilizar isso daqui, olha que interessante, a gente pode fazer o seguinte, tá? Eu gosto de retornar de dentro de poderia criar tipo um index, né? Index ts, tá? E aqui eu vou colocar um export const modal. E até agora eu não falei o nome do pattern, né? É o compound patterns, ou componentes compostos, tá? E basicamente a gente poderia fazer assim, ó. Root, tá? E aí eu vou importar o modal root. Beleza? Aí eu tenho o title, que eu vou importar o modal title. Eu tenho o subtitle, vou importar o modal subtitle. Tenho o content, modal content. E vou ter também o action, né? Action, modal action. E as actions, modal actions. Pronto. Agora, para utilizar, eu vou importar esse camarada. Imagino que a gente vai utilizar ele em algum componente aqui, tá? Imagina que eu vou colocar um modal aqui. Então, vou colocar aqui, modal, tá? Tá aqui, ó. Beleza? Modal, ponto. Olha que massa. Agora, o interessante é o seguinte. Aqui ele precisa das propriedades, né? Então, eu vou passar um close aqui. Vou passar qualquer coisa. E um close aqui. Vou passar uma função qualquer aqui. Beleza? Ele não tá... do children. Beleza. Aí, eu só preciso utilizar o que eu posso utilizar só o que de fato eu preciso, tá? Porque, por exemplo, quando você tem algumas propriedades que elas são opcionais, o seu componente vai ter que lidar com isso, que é o que a gente tinha lá anteriormente, certo? Se eu vier aqui, ó, lá naquele componente mais antigo que a gente tinha feito, o old aqui, ó,
Aqui, ó, eu tenho que checar se existe aquela propriedade para daí renderizar ali em tela ali para o usuário, né? Agora, eu não preciso fazer isso mais. Por quê? Porque eu consigo ir montando o meu componente, tá? Isso é o mais legal. Então eu posso vir aqui, ó, por exemplo, ó, eu preciso agora de um título. Tá, aí vem aqui e passo o título. Tá? Ah, eu preciso de um subtítulo nesse modal, mas eu não precisaria no subtítulo em todos os modais. Aí eu colocaria como opcional se fosse as propriedades. Mas aqui eu consigo montar. Ah, não preciso de um subtítulo nesse modal aqui? Beleza, então não utilizo ele. Ah, eu preciso das actions. Então vou colocar aqui, Molingo, modal actions. Tá? Opa, assim não. Actions. E aqui eu vou colocar lá o modal.action. Beleza? E aqui ele é um botão, lembra? Então eu posso passar aqui, por exemplo, que isso aqui vai ser de cancelar. E aqui ele vai ter o onClick, tá? E aí ele pode ser o mesmo. Aqui já começa aquela coisa, né? Poderia vir aqui, ó, criar aqui o onClose. OnClose. E, sei lá, imagina que tá fechando aqui, né? Fechar modal. Aí eu vou pegar esse onClose e passar pra cá. Tá? Aí eu teria uma outra action, só que essa aqui agora seria, por exemplo, de ok, de sucesso, alguma coisa assim, né? Ou finalizar, alguma, sei lá, né? Aí imagina que você tenha uma outra função aqui. Eita. Uma outra função aqui, ó. Por exemplo, on success. Eu passo ela pra cá. Sucesso. Beleza? Olha que interessante. Então a gente tem essa possibilidade e vai ter, por exemplo, momentos que nos seus modais você não vai ter essas ações, né? Então basta você não utilizá-las. Simples assim, tá? Então você consegue ir compondo de fato o seu modal na medida que você precisar, tá? Isso aqui é muito mais escalável do que você ficar passando inúmeras props, como a gente tinha visto aqui anteriormente, tá? Isso aqui são até poucas, tá? Mas à medida que o projeto ele vai precisando, vai mudando, então seu componente ele vai tendo que se adaptar demais e vai tendo muitas props. Isso aqui é terrível, cara. Só você que já passou por isso aí, provavelmente você sabe o problema que isso daqui causa, tá? Então assim você consegue ter uma forma muito mais escalável, muito mais organizada dos seus componentes. Então deixe aí nos comentários o que você achou dessa dica aí, se você já conhecia esse pattern, deixe aí nos comentários. E se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima, galera. Fui!